O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a Bebral se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos Bebral, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo Bebral, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Boa noite a todos e muito obrigada por conectarem e estarem esta noite aqui com a gente, prestigiando esse evento. Meu nome é Aline Santana, sou gerente de produtos na Bebral e é com enorme prazer que falo em nome da Esculap Academia e todo o time Bebral para recebê-los nesse evento tão enriquecedor. Bom, hoje vocês terão a oportunidade de aprender com o Dr. Hugo Doria sobre o tratamento microcirúrgico dos aneurismas paraclinoides. O Dr. Hugo Doria é doutor em Neurologia e Neurociências pela Unifesp, Fellowship em Microneurocirurgia Vascular e Tumores Cerebrais com o Dr. Evandro de Oliveira, Visit International Observer Surgeon em Neurocirurgia Vascular na Universidade da Califórnia e Neurocirurgia Vascular e Tumores Cerebrais pelo Barrow Neurological Institute em Phoenix. Dr. Hugo, é uma honra tê-lo conosco esta noite. Eu desejo um ótimo evento a todos e deixo a palavra com o doutor. Boa palestra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre aneurisma paraclinoideu, que, enfim, é o tema do meu doutorado. Eu já gosto muito de aneurisma, quem me conhece sabe, ainda mais de aneurisma paraclinoideu. Então, eu agradeço realmente a Academia Esculap pelo convite, a Bebral pelo convite, e vamos lá, tá?
Bom, eu não tenho conflito de interesses. Quando a gente fala de aneurisma cerebral, aonde está a beleza da coisa? Está exatamente na situação multidiversa que nós podemos encontrar. Então, esse caso eu acho muito interessante, porque nós temos a clipagem, por exemplo, de vários aneurismas não complexos. Então, a gente acabou precisando... a paciente tinha uma doença cerebrovascular difusa, claro, e a gente foi clipando um por um, mas nenhum deles era complexo. Diferente, por exemplo, de um caso como esse, que aí já aumenta a complexidade. É um aneurisma de cerebral média, mas a angioarquitetura dele é diferenciada. Ele gera um dismorfismo na bifurcação da cerebral média, de modo que o desafio para clipar esse aneurisma é que traz a beleza do caso. E a partir do momento que a gente aplica técnicas de clipagem, então, para reconstruir da maneira mais natural possível a bifurcação como ela era antes do aneurisma, é isso que gera a beleza e o desafio do caso. E a complexidade vai aumentando, e muitas vezes a gente se depara com um aneurisma gigante, que aos olhos de vários pode ser um aneurisma não clipável, a gente teria várias técnicas, quem sabe um bypass, mas de repente a gente consegue, através de clipagem temporária, a monitorização neurofisiológica, que está sempre presente nas minhas cirurgias, a gente consegue paulatinamente ir reconstruindo essa cerebral média, esse ramo aí M2, e com múltiplos clips a gente reconstrói o caminho do vaso, certo? Mas esses eram aneurismos exemplos, como os da cerebral média, e agora a gente vai falar dos aneurismos paraclinoideus. E qual a diferença? A diferença predominantemente é a localização, e aí o desafio muda um pouco mais. A gente ganha um novo desafio, que é exatamente a situação desse aneurisma ao lado do processo clinoideu anterior. Aí vai mudar a anatomia, vai mudar a técnica microcirúrgica para chegar lá, vai mudar o posicionamento. Então, tudo isso nós vamos abordar nessa aula, para que nós nos aprofundemos mesmo nos aneurismos paraclinoideus. O que é a palavra paraclinoideu? Vários autores citaram essa palavra paraclinoideu, mas o jeito mais simples de entender é o seguinte: são os aneurismos da artéria carótida interna que estão ao lado do processo clinoide anterior. Mais especificamente, a gente tem várias classificações, mas as principais são as classificações segmentares da carótida de Botelier e Van Lovering, e a classificação do Dr. Houghton. Então, quando a gente fala de Botelier e Van Lovering, ela é um pouco mais específica para essa região paraclinoideia, porque ela fala do segmento C4 ou cavernoso, C5 ou clinoideu e C6 ou oftálmico, enquanto a classificação do Dr. Houghton, ele só fala do segmento cavernoso e depois do segmento oftálmico, comunicante posterior, coroideu e bifurcação da carótida. Por isso que a gente vai se ater um pouco mais na classificação de Botelier, tá? Mas, em linhas gerais, 33% a 59% desses aneurismos são associados à artéria oftálmica, enquanto 27% a 47% são mais associados à artéria hipofisária superior. 14% a 20% eles não são associados a nenhum tipo de artéria ali. Então, eles são associados a quê? A curvas naturais da carótida. E 1,4% a 9,1%, quer dizer, tem uma certa variabilidade. Por quê? Porque o N é sempre pequeno para os aneurismos paraclinoideus. Então, essa variação aí. Mas 1,4% a 9,1% de todos os aneurismas rotos. De modo que, em linhas gerais, só para a gente relembrar, nós temos na população aneurisma cerebral em 3% a 5% da população. E desses, geralmente 5% são aneurismas paraclinoideus. Então, aqui é a classificação de Botelier e Van Lovering, e aqui comparada à classificação do Dr. Houghton, que eu vou explicar. Na classificação de Botelier e Van Lovering, nós temos o segmento C1, ou cervical, C2, ou petroso, C3, ou lácero, C4, ou cavernoso, e aqui a gente começa a falar dos aneurismos paraclinoideus, C5, ou clinoideu, C6, ou oftálmico, e C7, que já é o comunicante posterior.
Diferentemente da classificação do Dr. Houghton, temos C1 ou cervical, C2, que no caso seria o segmento petroso, o segmento cavernoso e o segmento oftálmico, tá? A história natural dos aneurismas paraclinoideus, ela é também diferente dos aneurismas em gerais. Por quê? Porque a maioria dos aneurismas paraclinoideus são assintomáticos, como a maioria de todos os aneurismas. Mas quando a gente fala de um aneurisma intracavernoso, ele permanece muitas vezes mais tempo assintomático. E o paciente ele vai fazer o diagnóstico fortuitamente, ou se ele tiver um aumento do volume do aneurisma, e ele faz o diagnóstico através de compressão. Os aneurismas que são totalmente localizados no seio cavernoso, eles não precisam de tratamento, a não ser que ele se estenda ao espaço aracnoideu, ou seja, que exista uma dúvida quanto à localização desse aneurisma, ou que ele gere uma erosão do seio esfenoidal. O seio esfenoidal, nós vamos ver daqui a pouco na anatomia, o sulco carotídeo é a parede lateral do seio esfenoidal, e o sulco carotídeo é onde está contida a carótida interna no segmento cavernoso. Então, se esse aneurisma erode a parede do seio esfenoidal, ele vai estar em contato direto com o seio esfenoidal, o seio da face, o seio esfenoidal, e o paciente pode acabar sendo acometido por uma epistaxe fatal. A outra alternativa é uma oftalmoparesia progressiva, ou seja, uma compressão dos nervos contidos dentro do seio cavernoso, progressivamente pior, ela, claro, é um motivo para tratamento desse tipo de aneurisma. Ou uma oftalmoplegia súbita, por exemplo. E uma perda progressiva da acuidade visual, que é incomum. Por que é incomum? Porque o segundo nervo, o nervo óptico, ele não está contido no seio cavernoso. Então, ele só seria acometido por um aneurisma gigante, certo? Agora, quando o aneurisma é clinoideu, ou quando ele está no cavo carotídeo, ou quando ele está no segmento oftálmico, barra hipofisária superior, que eu vou explicar para vocês, esse aneurisma ele é extracavernoso. E a partir do momento que ele é extracavernoso, ele precisa minimamente ser diagnosticado como tal, para que o médico que esteja acompanhando esse paciente, ele tenha em mente que esse aneurisma ele pode, em algum momento, gerar uma hemorragia subaracnoide. Então, vou resumir de uma maneira bem prática. Aqui são dois cenários. Se o aneurisma é intracavernoso, ele não vai gerar HSA. Então, ele só vai ser tratado em decorrência do crescimento desse aneurisma e compressão de nervos intracavernosos. Claro, ele pode gerar uma fístula carótida cavernosa, mas não vai gerar uma hemorragia subaracnoide e todas as consequências que essa hemorragia gera para o paciente, com todo aquele grau de mortalidade que todos sabemos. 50% de morte antes de chegar no hospital, dos que chegam, 50% no primeiro mês, só 12% a 15% vão ficar bons, neurologicamente intactos após uma hemorragia, isso se não contarmos a avaliação neuropsicológica. Se formos fazer a avaliação neuropsicológica, esses 12% a 15% vai cair para 5%. Uma estimativa, tá? Agora, se o aneurisma é extracavernoso, ele corre todo o risco de gerar uma hemorragia subaracnoide. Por isso que é tão fundamental essa diferenciação de uma maneira precisa, exata. E pasmem, nós estamos em 2022 e até hoje, para que nós tenhamos a certeza absoluta se um aneurisma é intracavernoso ou extracavernoso, até pouco tempo a gente precisaria fazer a cirurgia, a microcirurgia, a abordagem. E aí já gera uma morbidade para o paciente. Por quê? Porque nós não temos um método diagnóstico totalmente confiável, certo? E foi exatamente aí que foi a minha tese de doutorado, para a gente conseguir esse método diagnóstico que gere certeza, estatisticamente falando, para nós podermos não submeter o paciente a uma cirurgia desnecessária, se esse aneurisma for intracavernoso, ou deixar de submeter ao paciente a uma cirurgia necessária, no caso do aneurisma ser extracavernoso. Mas falando propriamente dito da cirurgia, que é o tema da aula em si, esse slide está praticamente em todas as minhas aulas. Por quê? Porque ele é fundamental, principalmente quando a gente fala com neurocirurgiões jovens,
e os mais experientes, eles vão confirmar tudo isso. O sucesso de uma cirurgia, ela se dá através do planejamento. Então, todo o método diagnóstico, ele entra na estratégia, no planejamento, antes da cirurgia. E aí, além do planejamento, nós vamos precisar da técnica apropriada, e aí depende, sim, do cirurgião e do treinamento que o cirurgião tem. E isso, sim, essa união vai gerar o sucesso para o paciente, e o sucesso para o paciente, quando nós falamos de aneurisma, é a cura. Então, por isso que essa patologia, essa doença, aneurisma cerebral, ela é tão interessante, ela é tão desafiadora, porque por mais que ela seja tecnicamente desafiadora, o sucesso dessa técnica leva à cura para o paciente. Então, isso aí a gente precisa cada vez mais difundir, né? Então, vamos lá. Exemplos. Esse aneurisma é um aneurisma paraclinoideu. Por quê? Porque aqui a gente está vendo uma angiografia cerebral, nós estamos vendo, por exemplo, a emergência da artéria oftálmica, e nós estamos vendo um aneurisma na região da curva anterior da carótida. Então, situando vocês, joelho posterior, segmento horizontal do segmento cavernoso, curva anterior. É aqui que é o problema. Se o aneurisma está no segmento horizontal, no joelho posterior, é fato que ele é um aneurisma intracavernoso. Esse não é nosso problema. Agora, a curva anterior é o nosso problema. Essa é a nossa hipótese, essa é a nossa tese, esse é o nosso dilema. É ele que precisa ser resolvido. E eu acho interessante, até, bom, eu estive fora do Brasil algumas vezes, e conversando com os melhores cirurgiões fora do Brasil, eu levantava esse tema, e esse tema era meio que deixado de lado. Por quê? Porque a gente ainda não tinha esse método diagnóstico preciso para isso aí. Mas, voltando para a cirurgia ela começa no planejamento. Mas, uma vez planejado, nós vamos para o posicionamento do paciente. E quando o aneurisma ele é paraclinoideu, nós estamos querendo olhar para a base do crânio. E olhando para a base do crânio, o que nós precisamos manejar ali é exatamente o processo crinoide anterior e a artéria carótida interna na base do crânio. Por isso que a nossa visão é de superior para inferior, de lateral para medial. Qual é a melhor craniotomia para que nós possamos abordar essa região? É a craniotomia pterional, certo? Ah, mas eu gostaria de fazer uma pré-temporal. Não vai adiantar, não vai ajudar. A não ser que seja um aneurisma cavernoso, que a gente já falou que não precisa ser tratado. E mesmo se fosse tratado através da cirurgia, o ideal seria até um aneurisma totalmente intracavernoso. Hoje a gente indica a técnica endovascular, ou um bypass, no caso. Então, a pré-temporal não entra. Ah, mas eu quero fazer uma órbita zigomática. Se esse aneurisma não for um aneurisma gigante, que vá em direção ao plano esfenoidal, medial à órbita, um aneurisma que suba bastante até a região do assoalho do terceiro ventrículo, não há necessidade de fazer uma órbita zigomática. Então, nós estamos falando preferencialmente de uma craniotomia pterional, tá? E nós sempre marcamos o bordo medial do esternocleidomastoide, que é exatamente para fazer uma cervicotomia anterior, a dissecção da carótida interna cervical, para ter um controle proximal. Os fellows que nos acompanham, eles vão saber que nem sempre nós fazemos isso, mas sempre nós marcamos. Porque eu não sei dizer, em estimativa, de 10 cirurgias, quantas nós efetivamente vamos precisar abrir o pescoço. De repente, 1, 2, 3. Mas não é incomum, ao vislumbrar o aneurisma ali, durante a microcirurgia, nós percebemos fragilidades que vão botar o paciente em risco. E a gente precisa de um controle proximal, e a gente para, não tem problema, volta, disseca a carótida cervical, tá? Mas precisa estar marcado. Então, isso é estratégia. Esse, claro, é um exemplo da carótida interna, aqui posterior e maior, da carótida externa anterior, aqui cortada pelo nervo hipoglosso, a carótida comum aqui embaixo, mas é claro que essa incisão, esse tipo de dissecção é para uma cirurgia de bypass. A gente não precisa de uma dissecção tão grande para um controle proximal para um aneurisma. A gente vai dissecar muito menor para pegar aqui a carótida interna, tá?
A craniotomia pterional é uma craniotomia clássica, todos nós conhecemos. Ela tem por objetivo nos dar duas vias principais, a via transilviana e a via subfrontal lateral. Então, ela é uma craniotomia que precisa expor o quê? O giro frontal inferior, metade do giro frontal médio. O giro temporal superior, metade do giro temporal médio. Com o centro estando a fissura de cílios, certo? E aí, qual é o passo a passo para essa cirurgia? Feito o planejamento e indicada a cirurgia. Feito o posicionamento correto. Realizada a craniotomia pterional. Aberta a dura, nós vamos fazer o quê? Uma cisternostomia silviana, depois carotídea, depois quiasmática, e aí nós vamos fazer a clinoidectomia, certo? E quando nós falamos de clinoidectomia, é aí que precisa ter bastante anatomia em mente. É muito diferente, eu acho que praticamente impossível fazer uma clinoidectomia em vivo sem nunca ter treinado no cadáver, no laboratório. Porque você precisa de tato para usar o drill. Não é só a visão. Você precisa de tato. Você precisa de soro. Você precisa de um auxiliar que esteja totalmente acostumado com a clinoidectomia, com um nervo óptico. E você precisa saber aonde exatamente está a sua broca. Se ela está na região do teto do canal óptico, se ela está no optic structure, pilar óptico, se ela está no bordo lateral da clinoide. Porque a clinoide nada mais é do que a borda medial da asa menor do esfenoide. Então, esse triângulo vermelho aqui é a clinoide, e ela está relacionada com o quê? Com o teto do canal óptico, que é esse losango aqui em azul, um plano esfenoidal, tubérculo da cela, a setinha laranja aqui, ó, é exatamente onde entra o nervo óptico. Então, nós temos a cela túrcica, o dorso da cela, nós temos aqui o processo clinoide posterior, olha o sulco carotídeo aqui, ó, que é essa setinha roxa, é exatamente onde corre a carótida cavernosa, certo? E nós temos aqui o processo lingual, ó, certo? Do processo lingual é exatamente o limite da carótida cavernosa acima e da carótida lácera abaixo, certo? Com o ligamento petrolingual. Então, depois de ressecada a clinoide, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 conexões. Nós vamos ter uma conexão com a asa menor do esfenoide, nós vamos ter uma conexão com o plano esfenoidal ou teto do canal óptico, nós vamos ter uma conexão inferior com o pilar óptico. Essas 3 conexões, quando elas são soltas, elas vão deixar o dente, o processo clinoide anterior, solto ali. Muita gente gosta de puxar esse processo clinoide anterior. E isso é péssimo, porque mostra, inclusive, que você fez uma dissecção errada. Quando você faz uma dissecção perfeita, aliás, desculpa, essas aderências são ósseas. E depois a gente tem uma aderência que é a mais importante para ser retirada, que é a aderência dural. Então, quando você corta a dura mater ao redor de todo o processo clinoide anterior, ela vai ficar solta por completo. E aí você consegue tirar ela com uma pinça bipolar ou com uma pinça tipo relojoeiro. A gente não precisa puxar, é só retirar. É uma clinoidectomia. E para isso, após a anatomia óssea, as aderências ósseas, nós temos que ter em mente as relações durais do processo clinoide anterior. E as principais são o quê? O ligamento, ou dobra, na verdade, petroclinoideia anterior, a dobra dural petroclinoideia posterior e a dobra interclinoideia, certo? Que, por sinal, vão formar o triângulo ou trígono do nervo oculomotor, que é onde o nervo oculomotor penetra no teto do seio cavernoso posterior. Então, nós temos didaticamente, a gente divide o seio cavernoso em anterior e posterior. A porção posterior é exatamente o trígono do nervo oculomotor. E a porção anterior está sob o processo clinoide anterior, que eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer a clinoidectomia anterior. Feita a clinoidectomia anterior, aqui sim, ó, aí nós temos a exposição que nós vamos ver durante a cirurgia, que é a carótida interna. E por que eu uso a classificação de Bottiglier? Exatamente por causa disso, ó. Aqui é simples, o anel dural distal
por Bottier, é o que diferencia a carótida clinoideia abaixo do anel dural distal da carótida oftálmica acima do anel dural distal. Então, aqui nós temos a carótida oftálmica, a carótida abaixo do anel dural distal clinoideia. Aqui vocês estão vendo essa estrelinha, que é a carótida clinoideia. E abaixo da membrana carótida oculomotora, que nós não chamamos de anel dural proximal, porque ele não é robusto como um anel, denso como um anel, ele é formado por fibras mais frouxas de tecido conjuntivo, é uma membrana mesmo. Aí sim nós temos a carótida cavernosa, proximalmente à membrana carótida oculomotora. E aqui, ó, nós conseguimos ver lateralmente o pilar óptico, certo? A bainha do nervo óptico, e aí sim, enfim, V1, V2, V3, cabo de Meckelman, nervo hipertroso superficial maior, aqui é a dissecção da fossa média, do assoalho da fossa média. Novamente aqui, ó. Não é meu isso não, hein? É de alguém aqui, não é meu isso não. Então, continuando na anatomia, nós vamos ter aqui, ó, a dobra petroclinoideia anterior, a petroclinoideia posterior, a interclinoideia, a penetração do terceiro nervo no teto posterior do seio cavernoso, membrana carótida oculomotora, anel dural distal, carótida clinoideia. E o que eu acho mais importante para mostrar para vocês aqui é o seguinte: percebam, em todas as secções, em todos os espécimes, não há seio cavernoso acima da membrana carótida oculomotora. Não há. Não sou eu que estou falando, são todos os trabalhos que não adianta eu enumerar aqui, mas vocês vão ver todos os trabalhos que vocês quiserem de dissecções de cadáveres e vocês podem constatar isso em vivo. Não há seio cavernoso. O que há? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Há uma projeção ascendente, ou seja, para distal, para superior, da membrana carótida oculomotora que recobre a artéria carótida clinoideia. Por baixo dessa membrana, que nós chamamos de colar carotídeo, nós temos um plexo venoso clinoideu. Esse plexo venoso tem conexões com o seio cavernoso, mas ele não é o seio cavernoso. Muitas vezes a gente consegue tirar o processo clinoide e não sangrar. Vocês vão ver nos vídeos. Outras vezes sangra, um sangramento venoso, por dois motivos. Ou porque o seu drill penetrou o seio cavernoso, que é uma falha técnica, ou porque você puxou a clinoide, ou você faz uma alavanca com a clinoide, uma báscula, e ela rasga o seio cavernoso, o que é uma falha técnica, ou porque você não tem sangramento do seio cavernoso, que é o mais comum. Tem sangramento do plexo venoso clinoideu. Então, essa figura é interessante, ó, porque é evidente para nós aqui, ó, a carótida cavernosa dentro do seio cavernoso, tá? Olha o terceiro nervo aqui, ó, penetrando no seio cavernoso. E o terceiro nervo, ele corre aonde? Ele corre na membrana carótida oculomotora e ele está aderido, ele cruza toda a artéria carótida interna em toda a sua extensão. Então, existe uma intersecção aí entre o terceiro nervo e a artéria carótida interna. E exatamente aonde? No joelho anterior da artéria carótida interna, que é exatamente o que nós queremos. Nós queremos distinguir o que é extracavernoso do que é intracavernoso. Então, por que não usar o terceiro nervo? Certo? Será que a gente consegue ver o terceiro nervo na ressonância? É isso que foi exatamente a minha tese que eu vou mostrar para vocês. Então, só para relembrar aqui, ó, isso aqui é a bainha do nervo óptico. Ela está interligada a quem? Ao processo clinoide anterior, a dura mater que está por cima do processo clinoide anterior. Isso é importante saber. Ela vai sair por cima do processo clinoide anterior e vai se deslocar medialmente para onde? Em direção do plano esfenoidal, em direção do diafragma da cela. Então, ela vai recobrir a parte superior e lateral do pilar óptico e vai continuar medialmente. Plano esfenoidal, aí ela vai fazer por sobre o nervo óptico, a bainha do nervo óptico, por sobre o nervo óptico, ligamento falciforme, continua o plano esfenoidal e para o diafragma da cela. Diferente... e abraça a carótida. Esse envolvimento que ela faz na carótida é exatamente o anel dural distal, que é um anel firme,
colado na carótida. Mas colado aonde? Na superfície lateral e superior. E em 98% das vezes frouxo na superfície medial e inferior. Diferente da dura mater, que está abaixo do processo clinoide anterior. Essa vai descer, vai recobrir a parte lateral e inferior do processo do pilar óptico e vai abraçar a carótida também. Só que ela abraça de uma maneira mais frouxa, porque ela abraça a carótida e abraça adjacente à carótida o terceiro nervo, formando essa membrana, que é a membrana carótida oculomotora, certo? E ela também se continua para a medial e vai para o diafragma da cela. E aqui, essas veias são todas conectadas. Então, ó, fora do seio cavernoso, nós temos o quê? O plexo venoso clinoideu, se conecta com o seio cavernoso. Por exemplo, temos veias oftálmicas, que se conectam com o seio cavernoso. O seio cavernoso, translucidamente, está abaixo do terceiro nervo, como ele está aqui, ó, abaixo do terceiro nervo, certo? E aí, para medial, nós temos o seio cavernoso ainda, o seio intercavernoso anterior, intercavernoso posterior, que vai banhar toda a glândula hipófise, certo? Mais uma figura lateral para a gente entender. Membrana carótida oculomotora, olha o terceiro nervo aqui, ó, e percebam vocês que existe uma depressão dural. Uma depressão dural exatamente na entrada do terceiro nervo, no teto do seio cavernoso, no trígono do terceiro nervo. E isso aí, obviamente, aqui está sem líquor. No vivo tem líquor, então ele constitui uma cisterna peri-terceiro nervo, que a gente consegue identificar na ressonância. Então, aí o terceiro penetra no seio cavernoso e vai se colocar imediatamente lateral à artéria carótida interna, cruzando a artéria carótida interna. Isso aqui, olha, esse espécime está muito interessante para a gente ver o quê? Vocês vão ver que, olha aqui, ó, a membrana, ela delimita o seio cavernoso ali, ó. Não tem uma linha aqui, ó, não tem seio cavernoso para cima. Ali é colar carotídeo. Aqui não dá nem para ver o plexo venoso clinoideu, mas o seio cavernoso está delimitado pelo terceiro nervo, tá? E por qual parte do terceiro nervo? Pela parte superior do terceiro nervo, certo? Não é a parte inferior do terceiro nervo. Então, o limite, a membrana, ela está na parte superior do terceiro nervo. Ela vai da parte superior do terceiro nervo, medialmente, para abraçar a artéria carótida interna. E aqui a gente vê claramente, exatamente toda essa anatomia. É isso que vocês vão ver durante a cirurgia. A gente precisa chegar nisso aqui, ó. Anel dural distal, carótida interna, segmento oftálmico, artéria oftálmica que está aqui, ó, tá vendo? Saindo supermedialmente na carótida, se deslocando lateralmente para penetrar aonde? No canal óptico, por baixo do nervo óptico, certo? Bainha do nervo óptico, que já é aquela dura mata que nós falamos, comentamos agora. O processo clinoide, o pilar óptico, desculpa, que está imediatamente abaixo ali do processo clinoide anterior. E o terceiro nervo aqui, ó, cruzando toda a artéria carótida, nessa intersecção, a membrana carótida oculomotora aqui, e nesse espécime, ó, a gente tem o plexo venoso clinoideu, tá vendo? O que nós fizemos? Nós fomos para o laboratório e fizemos dissecções, para confirmar aquilo que já era confirmado antes pelo Dr. Rothman, pelo Yassar-Guil, mas a gente foi para o laboratório, porque o trabalho, as dúvidas, ele precisa ser objetivo, ele precisa tirar todas as suas dúvidas. Então, eu fui para o laboratório e dissequei, e comecei a perceber exatamente a mesma coisa, certo? Parece óbvio, mas uma tese, ela é elaborada através de dúvidas, e esclarecer as dúvidas é que gera o que a gente chama de ciência. Então, a gente precisa esclarecer as dúvidas. Então, ó, no laboratório foi a mesma coisa, nervo óptico, bainha do nervo óptico, processo clinoide anterior ressecado, anel dural distal, terceiro nervo. Olha aqui, ó, o limite do seio cavernoso, carótida clinoideia. Olha o terceiro nervo aqui atrás, ó. Então, isso é importante, a gente vai ver isso na cirurgia. Terceiro nervo, ele vai delimitar muita coisa para nós na cirurgia. É uma anatomia que pouca gente usava o terceiro nervo intracavernoso. A gente vai começar a usar, para a gente ter essa certeza também durante a cirurgia.
se aquilo que nós estamos abrindo é o seio cavernoso ou se é o plexo venoso clinoideu. Mesma coisa, outro espécime. Aí eu fiz as medidas também. A medida do anel dural distal à membrana carótida ou acomotora na superfície superior da carótida ou lateral, é claro que ela é muito maior do que na superfície inferior, onde o anel dural distal e a membrana, eles são praticamente fundidos. Então, tem diferença se o aneurisma está na parede superior ou lateral e na parede inferior? Tem diferença. E aí, se a gente for na literatura ver a grande maioria dos trabalhos, que são poucos, mas que falam sobre essa localização exata do aneurisma paraclinoideu, eles são, obviamente, melhores para distinguir a parte superior, mas muito piores para distinguir na parte inferior, porque existe uma fusão dos anéis. Então, a gente precisa de um outro parâmetro, um outro paradigma anatômico, um outro landmark, que passe por toda a carótida, que, no caso, é o terceiro nervo. E aqui, ó, depois da dissecção no espécime anatômico, a gente vai dissecar em vivo e vai obter, obviamente, a mesma coisa. Mas é importante a gente saber que é assim que a gente faz. Então, ó, nervo óptico, bainha do nervo óptico, ligamento falciforme retirado, clinoide já retirada, anel dural distal, isso aqui é a carótida oftálmica, né, C6, C5 ou clinoideia, terceiro nervo aqui com membrana carótida oculomotora. Vocês não estão vendo sangramento aqui de seio cavernoso, certo? E nesse espécime ele não tinha, obviamente, um plexo venoso clinoideu exuberante, tá? E foi exatamente assim que a gente transportou do laboratório para o vivo. Quando nós falamos de aneurismas paraclinoideus, a gente precisa saber algumas coisas antes da cirurgia, que são informações importantes para nós não sermos pegos de surpresa durante a cirurgia. Quer saber uma dica importante, legal? Primeiro, aonde está o colo? Esse colo está no segmento clinoideu, ele está no cavo carotídeo, ele está no segmento oftálmico, barra hipovisária superior, que nós vamos falar daqui a pouco, ou ele é transicional? Isso é fundamental, certo? Porque se ele não tiver em nenhum desses locais, ele é intracavernoso, então não precisa ser tratado num primeiro momento. E aí, claro, a gente tem as variações, que são exatamente essas. Proximalmente, na carótida cavernosa, e distalmente no segmento comunicante posterior. Ah, mas o comunicante posterior ele pode ser um paraclinoideu? Sim. Se o paciente tiver uma carótida interna curta, com bifurcação precoce, muitas vezes a artéria comunicante posterior ela está em região paraclinoideia. A gente precisa, então, por conseguinte, fazer a clinoidectomia anterior para depois abordar esse aneurisma. Então, cai por terra aquela afirmativa que muita gente fala assim, aneurisma de COP é aneurisma de residente. Pode ser. O problema não é o residente. O problema é o residente saber fazer a clinoidectomia anterior. Porque se o aneurisma for precoce, paraclinoideu, vai precisar fazer a clinoideia para clipar esse aneurisma. E esse colo, então, depois que a gente identificar o local onde está o colo, que é fundamental até para indicar a cirurgia, nós vamos precisar saber se o colo está voltado para superior, que nós chamamos de oftálmico clássico, certo? E aí ele pode estar medial, comprimindo o nervo óptico, por sob o nervo óptico, ou lateral, poupando o nervo óptico. Se ele tiver lateral, o que está lateral ao nervo óptico? O processo clinoide anterior. Então, já tem que ficar na mente aquilo lá. Fala, pô, mas espera aí, ele está lateral sob o processo clinoide anterior? Será que ele está dentro do processo clinoide anterior? Então, isso é importante, é fundamental. Por quê? Porque você até pode pensar em clipar um aneurisma paraclinoideu medial ou inferior sem fazer a cervicotomia anterior. Mas se ele for lateral, ele vai estar dentro do processo clinoide anterior, muitas vezes. Quando você for drilar o processo, ele pode romper. Se ele romper, você não tem controle proximal. É morte na mesa. Então, isso é fundamental. Tudo isso é antes da cirurgia. Ele pode estar medial ou inferior. Se ele tiver medial inferior distal ao anel dural distal, nós estamos falando do segmento do que é chamado tipo de aneurisma hipofisária superior. Agora, se ele tiver medial inferior
proximal ao anel dural distal, ele está numa localização chamada cavo carotídeo. Porque o cavo é essa folga medial à carótida inferior, que está proximalmente, fazendo um fundo de saco proximal ao anel dural distal. Por isso que é difícil. Na angiografia, na ressonância, na angiotomo, se comparar com a oftálmica, se comparar com o pilar óptico, ou se comparar numa ressonância 3 Tesla com o anel dural distal, você vai ter falso negativo. Você vai falar, esse aneurisma está intracavernoso. E não. Ele está no cavo carotídeo. E se ele sangra no cavo, ele sangra para o espaço subaracnoideu. Então, o principal viés é o cavo carotídeo. Por isso que é tão importante a gente saber não onde está, se esse aneurisma está proximal ao distal, anel dural distal, mas sim se esse aneurisma é intracavernoso ou extracavernoso. Aqui é o cavo, ó. Olha o exemplo do cavo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, um aneurisma na região medial e inferior, e olha aqui, ó, a dura mater vai lá embaixo e volta, certo? Esse aqui, por exemplo, ó, ele é transicional, ele tem uma parte clinoideia e uma parte no cavo. Isso é difícil. Imagina para a gente fazer esse diagnóstico, é um aneurisma transicional. Poxa, isso aqui é fácil na anatomia, mas e na radiologia? Como é que a gente faz esse diagnóstico antes? Por isso que não é o anel dural distal, é o anel dural proximal, o segredo. Porque se esse aneurisma sangra aqui, ó, ele vai sangrar para o espaço subaracnoideu, certo? Então, vamos lá. Para essa localização, eu já falei para vocês, desde 79, Punt tentou fazer no que tinha na época, era raio-x, angiografia, então, geralmente artéria oftálmica, geralmente na angiografia alguma incisura na artéria carótida interna que pudesse vislumbrar o anel dural distal, mas veja, tudo isso tem muita variabilidade. A artéria oftálmica, vocês sabem que em 8% dos casos ela nasce intracavernosa, ela pode nascer inclusive do segmento clinoideu, perfurar o pilar óptico e entrar na bainha do nervo óptico. Então são variações anatômicas. Se tem variação anatômica, dificilmente vai ser um landmark confiável, não dá. Ainda mais o processo clinoide anterior, que é ósseo, é extremamente variável, vocês vão ver isso em cirurgia. Então, não é um bom landmark. Aí, quando a gente vai na evolução dos métodos diagnósticos, chegou a tomografia em 80, a ressonância em 90, então, depois veio angiotomo, angiorressonância, e aí a gente foi tentando evoluir. Na angiotomografia, a gente tentava ver o processo clinoide anterior, tentava ver o pilar óptico. O pilar óptico é bacana. Ele realmente, nós sabemos que ele tem contato, ele está em contato com a membrana carótida oculomotora. Só que o pilar óptico ele está na parte superior e lateral da carótida. Então, se o aneurisma for superior e lateral, vai ser um bom parâmetro. Mas se ele for medial e inferior, você não vai ter como cravar com certeza se o aneurisma é ou não no segmento, enfim, oftálmico ou extra-anel dural distal. E, além dos casos do cavo. Mesma coisa a ressonância com angiorressonância. Mesma coisa a localização do anel dural distal, que é excelente, mas já dá para ver o anel dural distal na ressonância, isso é muito bacana, mas tem o viés do cavo carotídeo. Então, aqui, por exemplo, ó, exemplos de como ver o pilar óptico na angiotomo. E aí comparar isso aqui. Mas veja, é 2D, certo? Então nós temos uma visão aqui 2D. Aí a gente consegue reconstruir depois com novos softwares, conseguimos. Mesmo assim, a gente só tem um parâmetro superior e lateral. Só que a grande questão é saber aonde está a membrana carótida oculomotora. E para isso a gente não tinha um parâmetro, a não ser que a gente ache uma estrutura que corresponda fielmente à membrana carótida oculomotora. E essa estrutura é o terceiro nervo intracavernoso na sua intersecção com a carótida interna, certo? Aí sim, nós vamos ter exatamente onde está a membrana carótida oculomotora. Que é isso aqui, ó. Quando você continua a dissecção,
você vai dissecando o terceiro nervo, e foi assim que eu exatamente tive essa ideia, que eu fui dissecando o terceiro nervo, seio cavernoso, tudo mais, e aí você começa a perceber que antes de dissecar o terceiro nervo, ele está colado na carótida. Ele está exatamente delimitando esse espaço aí, que é o limite superior do seio cavernoso, certo? Por isso que essa membrana está colada na região superior do terceiro nervo. E aí, nós publicamos agora na World Neurosurgery essa tese, tá? Que é a intersecção entre o nervo oculomotor e a artéria carótida interna para distinguir o aneurisma paraclinoideu extracavernoso do intracavernoso. E aí, é bacana isso daí, porque existiam alguns trabalhos, não sobre a membrana carótida oculomotora, mas que sempre eram citados como viés. Fala assim, poxa, mas espera aí, ou você dissecou no cadáver e fez a radiologia, ou você fez a radiologia e levou direto para a cirurgia. Mas se você disseca no cadáver e leva para a radiologia, você não tem ainda a confirmação cirúrgica. Se você disseca, se você faz a hipótese radiológica e vai direto para a cirurgia, aí você incorre num erro ético. Fala assim, mas espera aí, você está operando um paciente através de uma hipótese diagnóstica. Então, a gente precisava sanar isso aí. E para sanar isso aí, nós fizemos em 4 etapas. A parte anatômica, a parte radiológica, a parte cirúrgica e a parte previamente cirúrgica, que era a impressão de um biomodelo 3D, tridimensional. Para que essa impressão? Porque a impressão do biomodelo 3D nada mais é do que a reprodução fiel e perfeita da ressonância daquele paciente. Então, se eu reproduzo, eu vou ter ali tridimensionalmente, eu vou conseguir facilmente avaliar se o terceiro nervo está acima, abaixo do aneurisma, enfim. Radiologicamente, como é que a gente foi atrás disso aí? Pura e simplesmente através da anatomia. Então, a gente pegava o terceiro nervo desde a sua origem, na fissura interpeduncular, na região do mesencéfalo, passando por sob P1 e por sobre a artéria cerebelosa superior, e no seu caminho até a intersecção com a carótida interna, tá? E a gente consegue ver isso aqui na radiologia? Sim, olha aqui, ó. Isso aqui são sequências de ressonância magnética em 3 Tesla, sequência coronal T2, olha o terceiro aqui, aí a gente vai seguindo ele, vai seguindo, olha a cisterninha terceiro nervo, e o terceiro nervo, ó, ele vai sendo acompanhado por todo o seu trajeto. E dentro do seio cavernoso, é mais difícil? Mas é possível. A gente precisa treinar o olho, por isso que é um trabalho com 2 neuroradiologistas, que eles, no começo foi bacana, porque eles falaram, poxa, eu nunca quis ver o terceiro nervo dentro do seio cavernoso, mas a partir do momento que isso aí é visto, aí ele tem um significado, uma correlação radiológico, clínica, cirúrgica. Então, aqui o terceiro nervo, ó, colado na artéria carótida interna. E a gente sabe que a membrana está na parte superior, ó, certo? Aqui, ó, está um pouquinho mais distante, lateralmente, mas não muda nada. A membrana está lá. Então, ó, olha a cisterna periterceiro nervo na entrada dele, ó. Então, isso aqui é a carótida interna cavernosa, certo? Aqui já é a carótida interna extracavernosa, ó, esse é um corte coronal. A gente vai vendo aqui até a bifurcação, quiasma óptico ali em cima, e assim vai. De modo que, didaticamente, o que a gente precisa saber é exatamente isso aqui, ó. Terceiro nervo, o aneurisma está proximal ao cavernoso, distal ou extracavernoso, ou ele é transicional, certo? E a gente consegue? Consegue. Ó, esse é um exemplo de aneurisma extracavernoso. Terceiro nervo, carótida, a linha está aqui, ó. E aonde está o aneurisma? O colo do aneurisma, acima do terceiro nervo, certo? Então, ele é extracavernoso, certo? E esse aqui, ó, terceiro nervo está aqui, a carótida está aqui. Aonde está o colo do aneurisma? Abaixo da membrana carótida oculomotora, certo? Então, ele é um aneurisma intracavernoso, certo? E esse aqui, ó, esse é um aneurisma pequeno. Um dos vieses do trabalho é exatamente esse. Na nossa casuística, a gente teve muito aneurisma pequeno, muito aneurisma de 5 milímetros, 7 milímetros.
alguns aneurismas de 3 milímetros, mas com a ressonância em 3 Tesla, a gente consegue ver bem, tá? Mas é um viés do trabalho. Esse aneurisma aqui, ó, ele é pequenininho, o terceiro nervo está aqui, a carótida está aqui, ó, se a gente ver a linha, ele vai estar metade do colo acima, metade abaixo. Então, isso aqui é um aneurisma transicional. E esse aqui é um outro aneurisma que é importante para vocês entenderem o meu conceito. O terceiro nervo está aqui lindo, ó, bonito, a carótida está aqui. A gente traça a linha. Parte do fundo do aneurisma está para baixo. Mas, ó, grande parte do colo está para cima. Se ele romper, ele vai romper de uma maneira extracavernosa. Ou seja, ele é um aneurisma extracavernoso. E aí, quando a gente faz o biomodelo 3D, aí fica tranquilo, tá? Ó, isso aqui é só para exemplificar. A gente consegue ver muito bem a anatomia do paciente, a carótida inteira aí, ó. Então, a gente vê a carótida cervical, a carótida petrosa, a carótida lácera, a carótida cavernosa, clinoideia, o terceiro nervo aqui, ó, C6 oftálmico, aí vai. Você pode ver o que quiser. Agora, olha esse exemplo aqui, ó, de um aneurisma intracavernoso, ó. Olha como você consegue ver muito bem o terceiro nervo e perceber que o terceiro nervo está bem acima do colo do aneurisma, certo? Esse aqui, ó, não tem dúvida, é um aneurisma extracavernoso, certo? Então, ó, não tem dúvida, você consegue ter certeza que ele está acima da membrana carótida oculomotora. Enquanto esse aqui, ó, olha lá, ele tem parte acima e tem parte abaixo. Então, é um aneurisma transicional, certo? Por que que isso é feito? Porque, por exemplo, esse aneurisma aí, se a gente for perguntar para neurocirurgiões vasculares experientes, podem ter certeza, porque eu já fiz isso. Cada um vai dar uma opinião. Um vai falar que é extracavernoso, outro vai falar que é intracavernoso, outro vai falar que é transicional, certo? Porque nós estamos vendo uma angiografia. Não tem um outro dado aqui para nós. A gente pode até olhar aqui e falar assim, olha, mas a artéria oftálmica está saindo distal aneurisma. Sim, está saindo distal aneurisma. Mas o colo, aonde ele está? A gente não sabe. E esse aqui, ó, é um aneurisma que, se a gente for ver, ó, ele está, o colo dele, ó, na região exatamente do joelho anterior da carótida. Esse aneurisma aqui, ó, a oftálmica dele está bem distal. Eu não sei se vocês já viram, com certeza já, os mais experientes, quando o aneurisma é grande, ele vai deslocando a carótida. Então, ele pode deslocar a oftálmica. E você acha que a oftálmica está bem distal, mas ela já não é mais parâmetro para você classificar esse aneurisma. Certo? E esse aneurisma aqui, ó, essa é uma dificuldade daquela questão do pilar óptico. Tem muita gente que fala assim, como ele está no mesmo nível da artéria oftálmica, eu mesmo fazia isso antes. Ele é um aneurisma no mesmo nível da artéria oftálmica. Eu sei que o anel dural distal passa aqui, só que ele faz uma diagonal para cá, então ele é intracavernoso. Será? Como eu fiz esse trabalho, várias e várias vezes eu me enganei. Ele era duplo cego. Depois, na hora que eu fui ver, eu falei assim, não, vários, eu fui para a cirurgia e falei, não tem cabimento. Isso aqui não vai ser extracavernoso. E era. Para minha surpresa, era. Porque a gente precisa de um landmark que varie junto com a carótida. E esse landmark tem que estar colado nela e ser maleável. Ou seja, o terceiro nervo. Tá? Então, são vários exemplos. Ó, exemplo, inclusive, esse de uma angiotomografia, que a gente consegue ver bem com o aneurisma paraclinoideu, voltado para medial, tudo mais. Em tese, nós consideramos esse aneurisma aí como extracavernoso. Então, são parâmetros que a gente usava antigamente. Olha esse aqui, por exemplo. Ó. Quantos operariam esse aneurisma? Ou falariam que ele é um aneurisma intracavernoso? Então, agora a gente vai ver na prática. Então, essa é uma cirurgia que é exatamente como nós conversamos antes. Craniotomia pteronal, posicionamento adequado. Primeira coisa que a gente vai fazer é cisternostomia. Começamos a dissecar a cisterna silviana, bem no meio da craniotomia.
calma e tranquilamente. Nós precisamos ter prazer nesse momento. Esse momento para o cirurgião é um momento de prazer. Nesse momento, você tem que estar em deleite ali. Você está dissecando a fissura, é uma coisa que precisa te gerar uma satisfação pessoal. Porque você foi feito para isso, você nasceu para isso. Então, a gente vai calmamente dissecando os caminhos naturais do cérebro. Aí está lá, ó, nervo óptico, artéria carótida, a curva da carótida. Cadê o aneurisma? Aí você fala, boa, cadê o aneurisma? Vou dissecar aqui embaixo, ó, no espaço carótido oculomotor, para ver se ele está ali por baixo. Entendeu? Aí você vai, olha, levanta o nervo. Cadê o aneurisma? Fala, poxa, errei. Era intracavernoso. Vamos ver. Aí, nós vamos fazer... Não fuja do seu passo a passo. Você planejou fazer a clinoidectomia, você vai fazer a clinoidectomia. Se não fosse para fazer a clinoidectomia, você não teria botado o paciente na mesa. Então, tem que ser lá atrás a estratégia, não agora. Você planejou, você cumpre. Não mude no meio do caminho. Então, você vai fazer a clinoidectomia. E a clinoidectomia tem uma técnica, né? Então, a gente vai com a lâmina de bisturi, faz uma incisão arciforme, desde da borda medial do nervo óptico, no plano esfenoidal, passando por cima do canal óptico, com muito cuidado, porque muitas vezes não tem osso ali no canal óptico, né? Ele pode ter só o ligamento falciforme, e aí o bisturi vai afundar ali, então é um cuidado imenso que precisa ter, e aí a gente vai até a borda lateral do processo clinoide anterior, já na parte lateral dele mesmo. Aqui, ó, eu estou palpando com o drill, vocês vão me ver palpando muitas vezes. Por quê? Porque eu estou querendo perceber o osso que está embaixo do nervo óptico, e esse osso é o pilar óptico. E a partir do momento que a gente tira, então, essas três aderências, asa menor de esfenoide, plano esfenoidal e pilar óptico, a gente vai progressivamente tirando o processo clinoide anterior. Ó, isso é que eu estava falando para vocês, da dissecção da aderência dural. A partir do momento que você vai dissecando toda a aderência dural, aí ele vai ficar molinho, você não vai precisar puxar. Eu nem lembro exatamente, espero eu que não tenha puxado para falar uma coisa para vocês aqui e fazer outra. Tá bom? Mas a gente vai cortando, aí, ó, até tirar. Talvez, ó, ainda tenha um pouquinho de aderência lá embaixo. Mas, ó, saiu bem, certo? Saiu bem. Agora começa a cirurgia do paraclinoideu. Aí nós vamos abrir a bainha do nervo óptico, certo? Para quê? Muitas vezes o paciente fica cego porque você vai levantar o nervo óptico e ele está preso pelo ligamento falciforme. Então, precisa abrir o ligamento falciforme, porque você tem a possibilidade de mobilizar o nervo óptico para cima. Precisa abrir o teto do canal óptico, se tiver osso ali. Por quê? Porque você vai mobilizar o nervo óptico para cima, a não ser que seja um aneurisma lateral. Mas se ele for medial e inferior, você vai clipar por ali. Entendeu? É o triângulo óptico carotídeo. Então, ó, você vai levantar o nervo óptico. E aí, ó, eu vou começando, depois de abrir o falciforme, de levantar, aí a gente começa a ver o aneurisma que está na parede inferior da carótida. Na parede inferior da carótida. E quando o aneurisma está na parede inferior, eu tenho que abrir todo o anel dural distal. E eu abro o anel dural distal, inclusive para mobilizar a carótida. Porque se eu botar esse clipe e ele estiver preso no anel dural distal, quando você aplicar o clipe, vai romper. Igual o comunicante posterior, que é preso no processo clinoide posterior. Você tem que soltar antes, senão ele vai romper. E quando o aneurisma é inferior, o clipe preferencialmente é um clipe fenestrado, certo? Para reconstruir a parte inferior da carótida. Então, a gente vai tendo padrões para o aneurisma inferior e medial. Geralmente, a gente usa o clipe fenestrado de 90 ou 45 graus. A gente pode usar várias vezes. 1, 2, reconstruir a carótida, eles podem estar em tandem, eles podem estar em tandem, olhando um para o outro, em tandem sequencial. Você pode ter que usar vários retos, depende do tamanho do aneurisma e da complexidade desse aneurisma. Mas, nesse caso,
deu para pular a artéria oftálmica, colocar o clipe reconstruindo a carótida, e a ponta do clipe ela vai entrar bem mais proximal que o anel dural distal. Você vai ver isso quando você está fazendo. Se ele está entrando bem mais proximal, ele está entrando aonde? No cavo carotídeo. Então, a ponta ele vai dentro do cavo carotídeo. Para quê? Para não sobrar aneurisma proximal. Esse é um vídeo um pouco mais antigo, então, na época, eu não dispunha de hidrocianina. Então, eu usava o microdoppler, que eu uso até hoje. Mas, enfim, a gente tem... Hoje, é interessante a gente saber isso, né? Ó, esse é um aneurisma grande, um aneurisma paraclinoideu. Esse início é sempre muito parecido. Craniotomia pterional. Esse aneurisma está voltado para superior. Se ele está voltado para superior, eu já fico com a luz amarela ligada, né? Exatamente para a gente ver como é que ele vai estar em relação à clinoide. E vamos dissecando a fissura. A gente vai fazendo exatamente o mesmo passo, cisternostomia silviana, depois cisternostomia carotídea, depois a cisternostomia quiasmática, quiçá a cisternostomia crural, para a gente ver bem o terceiro nervo, certo? A gente vai dissecando. É possível, e vocês já devem ter visto, pular a fase da fissura silviana e ir direto para a cisterna carotídea? Sim. Por que eu faço isso, se o aneurisma ele é proximal? Não é certo ou errado. Não estou discutindo que é certo ou errado. Mas eu estou falando que eu faço isso para colocar espátula. Porque uma coisa é você espatular um cérebro fixo. Ele vai gerar... Outra coisa é você espatular um cérebro relaxado. Então, você não vai gerar contusão frontal fazendo isso. Agora, olha esse aneurisma. Ele está totalmente colado na clinoide anterior, certo? Totalmente colado no nervo óptico. Se eu começar a manipular esse aneurisma sem ter um controle proximal, eu sou um criminoso. Porque é impossível, a chance dele romper é muito grande. Então, é obviamente necessário fazer uma cervicotomia anterior, certo? E aí, com a cervicotomia anterior, aí sim, você está habilitado a fazer a sua clinoidectomia anterior. E vocês vão perceber que, nesse caso, eu deixei a dura mater aqui, ó, de propósito. Por quê? Para proteger o aneurisma, que estava colado ali na clinoide. Então, eu deixei ela ali de propósito. E aí, vou fazendo a clinoidé. Ó, vou drilando a asa menor do esfenoide, depois o teto carotídeo, depois o pilar óptico. Ó. Ali eu estou indo para baixo do nervo óptico. Você vê que eu palpo de propósito ali para a gente saber onde é que está. É osso, não é osso? Eu estou no pilar óptico? Estou no pilar óptico. E aí, a partir do momento que eu vejo, a clinoide está solta. Aí, gentilmente, eu vou dissecando. Essa é uma dissecção muito mais delicada, porque a dura ainda está aí, porque o aneurisma está ali. Então, eu vou de uma maneira muito mais delicada para tirar essa clinoide. Então, eu vou cortando mesmo as aderências durais, certo? Até, ó, tirar o tamanho do dente que estava lá embaixo. Se isso sai e esbarra no aneurisma, é um abraço, né? Olha o tamanho, e ele era pontiagudo mesmo, né? Então, a gente tira isso aí, fez a clinoidectomia, aí você dá aquela respirada aliviada. Agora sim, ó, nós vamos abrir o anel dural distal que está sobre o aneurisma. E não é sobre o colo, nesse caso, é sobre o fundo, né? Então, nós vamos abrindo, ó, vagarosamente. Eu não tinha visto a carótida ainda. Ó. Aí eu fui abrindo todo o anel dural distal, certo? Esse aneurisma, ele é transicional. Uma parte dele está para dentro do anel dural distal, uma parte dele está para fora. Ele vai sangrar ou não vai para gerar hemorragia subaracnoide? Vai. Então, é isso que eu falo. O anel dural distal ele vai te dar uma visão, mas o que você quer saber mesmo é se ele é extracavernoso ou intracavernoso. É isso que o cirurgião quer saber. Ele é extra ou intra. Então, ó, aqui eu vou dissecando todo o anel dural distal,
A gente vai ver tudo aquilo que a gente viu no vivo. A artéria oftálmica ali, ó. Olha o terceiro nervo aqui, ó. Ó, ele vem aqui, ó, o terceiro nervo, e ele continua aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui que eu estou abrindo é o anel dural distal, e aqui ó, a membrana carótida oculomotora. E aí, depois disso, aí vem a outra beleza do aneurisma. É como você vai clipar. Hoje o Lawton fala clipology. Por quê? Porque realmente é legal isso aí. Você tem que ter... Aí é onde o cirurgião ele é inventivo. Ele tem que ter criatividade. Porque ele vai clipar de uma maneira... Cada um tem a sua maneira, entendeu? Mas a gente precisa ocluir o aneurisma inteiro de uma maneira segura. Segura para quê? Para o aneurisma não explodir. Então, no início da minha vida como neurocirurgião, eu clipava aneurismos, eu sempre queria clipar com um clipe só. É muito mais lógico. Você fala, vou clipar, eu vou escolher um clipe e vou clipar. Isso é bacana? É bacana, mas nem sempre esse clipe vai reconstruir a anatomia fiel da artéria. Então, você tem que ter uma parcimônia e, muitas vezes, segmentar a sua clipagem. Então, você clipa uma parte, resolve a parte, vamos dizer assim, mais frágil do aneurisma, e, a partir daquele momento, você acaba de clipar o aneurisma. Por isso que também o arsenal de clipes ele é muito importante. Se você tem 10 clipes numa bateria, quem tem um não tem nenhum, né? Então, você precisa ter um arsenal de clipes adequado para você poder não ficar a pé durante a cirurgia. E isso tem que ser planejado estrategicamente no pré-operatório. Não se entra numa cirurgia de aneurisma cerebral com um aspirador só, são sempre 2. Não se entra numa cirurgia de aneurisma cerebral com uma bateria de 10 clipes. Você precisa ter 100, entendeu? Por quê? O que você precisar está lá. E quem fala, quem precisa não somos nós, quem precisa é o paciente. Então tem que estar lá, certo? Então, ó, esse é um outro aneurisma voltado para medial. Só que ele é um aneurisma menor. Ele não é um aneurisma grande. E ele é mais medial, ele não é tão inferior. Então, ele está mais relacionado à artéria hipofisária superior. Clipar inadvertidamente a artéria hipofisária superior é uma outra causa de déficit visual no aneurisma paraclinoideu. O déficit visual no aneurisma paraclinoideu pode acontecer entre 12% e 20%. As causas mais comuns são queimadura do nervo visual através da alta temperatura do DRIL, uma clipagem inadvertida da artéria oftálmica ou de ramos carotídeos que vão diretamente para o nervo quiasma óptico, certo? São artérias que são para o nervo quiasma óptico. Espatulação, compressão do nervo óptico, principalmente aqui, ó. Se você não abre o ligamento falciforme e vai levantando o nervo, o paciente vai sair cego, não tem jeito. Você precisa soltar o nervo óptico. Você precisa ter essa anatomia em mente e esse passo a passo, essa técnica em mente, para liberar o nervo óptico superiormente, a carótida inferiormente. Então, a gente libera o nervo óptico superiormente, abrindo o ligamento falciforme, abrindo a bainha do nervo óptico. Mobiliza a carótida inferior e lateralmente, abrindo todo o anel dural distal. Na parte lateral, na parte superior da carótida. Aí nós vamos por entre a artéria carótida interna e a artéria oftálmica, e na parte inferior. Mas na parte inferior, o anel dural distal, ele vai estar praticamente fundido à membrana carótida oculomotora. Então, nós vamos abrir o seio cavernoso. Sim ou não? Sim. Se você abrir por baixo, você vai abrir o seio cavernoso. E você tem que estar preparado para isso. Existem técnicas para se abrir o seio cavernoso. Você pode usar agente hemostático, você pode usar cola de fibrina, né, que nada mais é que um hemostático. Eu, hoje em dia, uso muito Flocil, acho muito interessante o poder de hemostasia do Flocil. Agora, quando eu percebo que tem um buraquinho só no seio cavernoso,
ele não está sangrando de uma maneira caótica, é um buraquinho só, aí é muito mais legal colocar cola de fibrina, porque você entra com o biquinho lá dentro, injeta a cola, preenche o seio cavernoso, não vai ter nenhum problema. A clinoidectomia, elas, enfim, vocês já sabem como é, a gente já falou bastante sobre isso. É importante sempre, eu sempre que vejo os meus vídeos, eu vou vendo as nuances que eu não tinha visto antes. Então, assim, os porquês das coisas. Por que a gente muitas vezes interpreta errado a angiografia? Você vê como a carótida está fazendo uma curva interessante aqui, ó. Ela vai lá embaixo do nervo óptico, depois ela volta. Aí, ó, a gente vai abrir todo o anel dural distal, ó. E é assim que se abre o anel dural distal. Não tem como você dissecar ele por baixo, entre a carótida. Você tem que ir cortando mesmo o anel dural distal. Ó. Ele vai... a dura mater é a mesma, né, da porção anterior, da superior do processo clinoide anterior. Você vai abrindo, para mobilizar a carótida. Ó, vocês vão perceber que é a mesma figura da anatomia. E aí, ó, olha esse aneurisma onde está. Olha lá. Se a gente fosse ver a artéria oftálmica, quando solta, a artéria oftálmica está sobre o aneurisma. Facilmente a gente ia falar, não, é um aneurisma que é intracavernoso. Mas não é. Vocês estão vendo. É um aneurisma totalmente extracavernoso. Tá? Uma parte dele pode estar proximal ao anel dural distal, que é o que a gente chama de cavo carotídeo, certo? Então, o anel dural distal é colado na carótida na porção lateral, mas na porção medial não é. Esse é o cavo carotídeo. Depois tem um outro aqui que ainda é mais bacana para a gente ver o cavo. E aí sim, se aplica o clipe. Não é o meu, hein? E aí, hoje em dia, claro, quando é possível, a gente usa a hidrocianina. E a hidrocianina é bacana, inclusive, deixa eu ver se nesse caso vai dar para ver bem. Inclusive, para a gente ver como é que está a vasculatura do nervo óptico. Nesse caso, ó, não está tão legal, mas já dá para ver que está funcionando a veinha aqui no nervo óptico. Então, a carótida aqui, oftálmica aqui, não tem mais aneurisma, certo? O aneurisma está entre aqui, ó, o clipe, certo? Esse aqui também é legal, porque ele é superior e medial. Então, quando ele é superior e medial, ele está onde? Comprimindo o nervo óptico, certo? Ó, e ele é grande, é um aneurisma grande. Então, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Mas, ó, para vocês verem, a técnica não muda. Eu só estou abrindo a fissura para quê? Para relaxar o cérebro, drenar líquor, porque eu gosto de abrir a fissura, mas não é só porque eu gosto, porque eu vou botar a espátula. E a espátula vai contundir os giros orbitários. Então, a gente precisa abrir, relaxar o cérebro, separar o frontal. Aqui, ó, olha como estava bonita essa membrana aracnoide aqui, ó. Isso aqui é a aracnoide da cisterna carotídea, tá vendo? Ó? E olha lá o terceiro nervo, a coroideia anterior, certo? A gente continua abrindo. Vamos continuar abrindo. Era um aneurisma grande, né? Cadê o aneurisma? Você vê, cadê o aneurisma? Então, é assim que é o aneurisma paraclinoideu. Você já sabe antes que você não vai ver o aneurisma. Entendeu? Então, você tem que abrir. Se você não abrir, não fizer a clinoidectomia anterior, não seguir o passo a passo do aneurisma clinoideu, olha lá, ó. Exatamente o que a gente fez antes, ó. Lâmina de bisturi, medial nervo óptico. Aí você pode coagular a parte superior da dura para não ficar sangrando ali, ó. Nesse caso aqui, ó, tem osso. Então, eu vou pegar a pincinha, ó, vou abrir o ligamento falciforme, tá vendo, ó? Separando a dura mater. Aí, ó, o que tem por baixo da clinoide anterior? O terceiro nervo. O terceiro nervo, a clinoide anterior, ela é o quê? O teto da fissura orbital superior. O terceiro nervo entra pela fissura orbital superior. Ele é o nervo mais alto. Então, a gente sabe
Se eu, por exemplo, colocar o aspirador ali por baixo da clinoide, eu vou contundir o terceiro nervo. E é isso que nós não vamos fazer. Então, vamos drilar, bastante soro, certo? Eu vou andar um pouquinho aqui para a gente não ficar... Ó, pilar óptico ali, ó. A gente precisa ter esse tato, certo? Vamos andar um pouquinho mais. Aí eu já consegui, ó, tirar... Olha como esse pilar é bem interessante, ó. Ele vai mesmo por baixo do nervo óptico ali, ó. E eu preciso acabar de drilar para separar ele do assoalho do canal óptico. E aí, depois de separar, o que pode haver de problema aqui? Tem variação anatômica? Tem. O que pode ter de variação anatômica? Uma ponte carotídea, que é uma ligação óssea do processo clinoide anterior ao processo clinoide posterior. E a gente também tem que estar preparado para isso aí, certo? Ó, nesse caso, tá vendo? Ó, é a flocil. E aí, ó, eu vou continuar dissecando para ver quem? O terceiro nervo. O terceiro nervo é um parâmetro para nós agora. Por quê? Porque ele vai mostrar para mim, ó, o que é intracavernoso do que é extracavernoso, certo? Ali o processo clinoide posterior está sempre o quê? Medial ao nervo oculomotor, certo? O anel dural distal, a membrana carótida oculomotora, a carótida clinoideia, tá vendo, ó? Ah, mas tem um sanguinho aí. Não é seio cavernoso, porque senão não teria parado. Seio cavernoso não é assim. Ele só para com a cola porque você botou cola num espaço contido. Se ele tivesse aberto, ele não pararia, certo? Então, isso aí não é seio cavernoso. E aí nós vamos continuar retirando o ligamento falciforme, a bainha do nervo óptico. Aí eu vejo a oftálmica, ó. E aí, depois de ver a oftálmica, olha lá, aquele aneurisma era grande, vocês lembram? A gente não viu nada. Só está vendo agora, certo? Eu não sei se vocês já viram isso, mas ó, que legal também aí do cianina para ver a irrigação do nervo óptico. Antigamente, tinha muita gente que falava assim, eu vou clipar um paraclinoideu sem fazer clinoidectomia anterior. Ele vai beliscar o aneurisma. Se romper, então, acabou. Então, não adianta. Isso é estratégia. Tem que fazer clinoidectomia anterior. E aí você clipa, e aí você percebe que o nervo óptico, ó, a vascularização dele está boa, está viva, certo? E você conseguiu. Ali ainda tinha ficado um pedacinho, muitas vezes para o pessoal não falar. Tem muito endovascular que fala assim, tem um ear dog ali. Então, eu também não deixo mais ear dog, não. Eu vou lá e boto para não ter problema, certo? Esse é um caso bacana, porque a gente vai acumulando técnicas. Esse aqui é legal, por quê? Porque a gente pode clipar contralateralmente. Vocês já devem ter visto isso aí também. Um aneurisma cerebral paraclinoideu, de fato, se ele for medial e inferior, é mais fácil clipar ele contralateral. Qual é o problema? Controle proximal, certo? Por isso que o controle proximal... Aí você vai fazer com, eu vou abrir o pescoço de um lado e clipar pelo outro. Isso aí entra até problema ético, né? Imagina você abrir a cabeça de um lado, o aneurisma é do outro, se der certo, todo mundo é herói. Se der errado, nós temos um problema sério. Então, por isso que eu gosto de passar esse vídeo, porque esse vídeo ele só existe porque esse paciente ele tinha um suposto aneurisma de comunicante posterior. Esse é um caso que foi operado num serviço público, então, obviamente que eu não tinha a ressonância 3 Tesla, a angiorressonância. Se eu não me engano, eu tinha uma angiotomografia e era um aneurisma de comunicante posterior. Não raramente, se você não faz uma angiografia, por isso que eu sempre sou adepto da angiografia, você pode colocar um paciente com aneurisma, com suposto aneurisma na mesa e ele não ser um aneurisma, mas ser um infundíbulo, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. Mas, claro, aí eu já sabia que o paciente tinha um aneurisma do outro lado, então eu já estava mais
na minha mente, eu já tinha toda a estratégia para resolver exatamente como eu resolvi. Então, não vai mudar. Cisternostomia silviana, carótida interna do lado direito, nervo óptico do lado direito, ali, ó, processo clinoide anterior está aqui. Mesma coisa. Bom, vou seguir aqui o vídeo, até porque eu não lembro exatamente de tudo. Nós vamos descobrindo junto aqui, ó. Mas eu lembro, ó, exatamente de ter visto o suposto aneurisma aqui, ó, e eu continuei dissecando. Membrana de Lilliquist, certo? Terceiro nervo ali embaixo, ó. Aí eu vou de um lado, vou do outro, principalmente quando eu vou, toda vez que eu vou mobilizar alguma estrutura, eu preciso soltar essa estrutura, dissecar essa estrutura. Então, se eu vou mobilizar o terceiro nervo, eu preciso dissecar o terceiro nervo. Se eu vou, por exemplo, fazer um topo de basilar por um acesso que eu vou ter que fazer um pré-temporal transcavernoso, eu tenho que abrir tudo que a gente está fazendo para o nervo óptico, nós vamos fazer para o oculomotor. Abrir a bainha do nervo oculomotor, mobilizar lateralmente o terceiro nervo, então dissecar todo o terceiro nervo. A bainha do nervo oculomotor, a porção lateral dela é exatamente aonde está a dobra pétrico-clinoideia anterior, certo? Que passa lateral ao terceiro nervo. Então, ó, eu já vi que era um infundíbulo. Aí eu fui para o outro aneurisma. Então, a gente vai para a cisterna óptico-quiasmática, nós vamos relaxando o cérebro, vocês vão perceber que não é um cérebro tão relaxado quanto no privado, é diferente, a gente tem que estar preparado para tudo. E aí, ó, eu vou entre os dois nervos ópticos. Se for um quiasma pré-fixado, dá certo? Não, não dá certo. Então, tem que ser um quiasma normal ou pós-fixado. E aí, ó, entre os dois nervos ópticos, eu vou, obviamente, lateral inferior ao nervo óptico, nós temos o quê? A carótida interna. Então, lateral inferior a esse nervo óptico esquerdo, eu tenho a artéria carótida interna do lado esquerdo. E aí eu vejo a carótida interna, o aneurisma, que é do quê? Da hipofisária superior, certo? Então, a gente vê as artérias hipofisárias superiores. E aí, eu vou clipar? Não. Primeiro eu vou ter certeza se eu tenho controle proximal. Se eu tiver controle proximal, aí eu vou. Se eu não tiver controle proximal, nós vamos fazer o de sempre. Depois, abordar o paciente ipsilateralmente, tá? Então, ó, eu vou dissecar a carótida proximal para obter o controle proximal. Eu vou dissecar para tirar os raminhos arteriais da hipofisária superior do colo do aneurisma, certo? Eu já percebi que tem uma hipofisária que é maior e mais calibrosa, que é essa aqui, ó, e uma outra que é bem menos calibrosa. E aí, nós vamos aplicar o clipe. Vocês vão perceber que a aplicação do clipe, ela é mais fácil mesmo, contralateralmente. Mas a estratégia tem que ser precisa para não acontecer um problema. Então, a mesma coisa, ó. Quando eu faço a aplicação do clipe, óbvio, vai sobrar um pedacinho em cima, e aí eu vou reconstruir esse pedacinho em cima aí também para não ter aneurisma nenhum, tá? E, obviamente, a gente vai fazer inspeção. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque esse é um aneurisma do cavo mesmo. Esse aqui é bem bacana. Vocês vão ver o que é o cavo carotídeo. Vamos lá, já dissequei. Aí eu vou fazer tudo conforme a gente já fez. Então, vou fazer a clinoidectomia. Estou abrindo, conforme a gente já fez em todas. Ó, esse drill é um drill que... Até eu quero... Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero mostrar para vocês. Ele é encapado até lá embaixo. Isso é melhor. Infelizmente, existe risco para fazer uma clinoidectomia anterior ou posterior. E esse risco é o quê? É o drill
pegar em qualquer estrutura adjacente ao que você está drilando. Então, você está drilando no microscópio dentro do crânio. Você tem que ter uma noção de que a broca não é só a ponta, ela tem um corpo. E esse corpo pode avulsionar uma cerebral média, pode gerar uma contusão frontal. Então, isso aí são riscos que você tem que estar preparado para não correr, tá? E aí, ó, olha que bacana. A anatomia é sempre idêntica. Que bom, né? Anel dural distal. A gente não vê o aneurisma, ó. Aí nós vamos abrir a bainha do nervo óptico, que se conecta em termos durais com o anel dural distal, que se conecta em termos durais com o ligamento falciforme, que se conecta em termos durais com a membrana, com a dura mater por sobre o processo clinoide anterior. Perfeito. 10 minutos a gente acaba. E, ó, nada do aneurisma. Onde está o aneurisma? Vocês viram onde estava a bainha, onde estava o anel dural distal. Aqui, ó, é oftálmica. Cadê o aneurisma? Olha lá onde está o aneurisma. Olha que interessante, ó. O aneurisma, ele está num bolsão de dura mater que está, na verdade, adjacente ao diafragma da célula. Entendeu? Só que é claro que esse aneurisma que se romper, vai romper para o espaço subaracnoideu. Isso é o calvo carotídeo verdadeiro. Entendeu? E se a gente for se basear no anel dural distal, esse aneurisma aí não seria operado. E o paciente, não estou falando nem em termos de cirurgia ou terapia endovascular. Então, vamos falar assim, tratamento. Mas o paciente continuaria sofrendo risco de HSA. E se ele tivesse uma HSA, seria erro diagnóstico, erro seu. Então, você não quer saber mais se o aneurisma está aquém ou além do anel dural distal. O que você quer saber é se o aneurisma está intra ou extracavernoso. É isso. Porque se ele estiver no cavo, você vai tratar. Se ele estiver classificado como oftálmico, você vai tratar. Se for hipofisário superior, você vai tratar. Se for um clinoideu lateral, você vai tratar. Então, você vai tratar o aneurisma, independente da técnica. Não estou falando que vai ser como eu trato cirurgicamente. Se você quiser tratar do ponto de vista endovascular, a gente não está discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo risco de HSA ou ausência de risco de HSA. Esse aqui, deixa eu ver qual que é. É o último. Vai dar certinho. É o último caso. Então, talvez para resumir tudo, tá? Neurisma paraclinoideu. A gente precisa, antes de botar na mesa, saber aonde ele está. Qual é a localização desse aneurisma? Sabendo a localização do colo, é extracavernoso? Então tá bom, maravilha. Aí nós vamos saber se ele é superior, medial, inferior, lateral. Se ele for lateral, a gente tem que estar muito preocupado com o processo clinoide anterior. Se ele for medial, inferior, nós vamos estar preocupados com a clipagem do aneurisma, o clipe fenestrado, certo? Com a mobilização do nervo óptico. Se ele é lateral, a gente nem mexe no nervo óptico muitas vezes, nem mexe no nervo óptico. O problema é outro. O aneurisma está dentro da clinoide anterior. Eu tinha um vídeo que eu tinha um aneurisma dentro da clinoide anterior. Até achei que tivesse aqui, mas não está. Que é muito bacana também. Mas, enfim, tudo isso antes da cirurgia. Começou a cirurgia, craniotomia pterional, a cabeça, então, o posicionamento, a eminência malar ao nível do rebordo orbitário. Eu vou rodar a cabeça. Não tem necessidade. Quanto mais você rodar a cabeça, pior vai ser para você. Vai sair da anatomia. Se ele for medial e inferior, você vai esconder o aneurisma ainda mais. Você vai esconder o processo clinoide anterior. Não precisa rodar a cabeça. O processo clinoide anterior tem que estar na sua frente, tá? A melhor coisa que existe é quando você vê todo o processo clinoide anterior. Se você estender a cabeça, o processo clinoide anterior também vai ficar totalmente fora de
Uma coisa é operar perpendicular à estrutura, outra coisa é operar paralela à estrutura. Toda vez que você está paralelo a uma estrutura, é péssimo. Você tem que estar perpendicular à estrutura, certo? Então, as mini craniotomias são legais? São. Mas a mini craniotomia te habilita a ver a estrutura. Nem sempre te habilita a manipular a estrutura. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então, ó, a dissecção da cisterna silviana, cisterna carotídea, olha que bonito, eu já vejo ali, ó, a coroideia anterior, a comunicante posterior, o terceiro nervo lá embaixo, ó. E aí eu vou seguir para a minha clinoidectomia anterior, tudo sempre igual. Parece uma redundância eterna, mas essa redundância eterna te faz aprender, sedimentar. Os neurocientistas falam que a memória é baseada em atenção, repetição e emoção. A emoção você não controla. No meu caso, eu vou aprender porque quem ama o aneurisma paraclinoideu vai ter esse componente emocional para gravar. Agora, a repetição e a atenção a gente controla. Então, por isso que a gente repete. E a gente vai repetindo, inclusive, os movimentos. E esses movimentos vão te dar destreza para poder ficar habituado a esse aneurisma, né? Então, ó, o nervo oculomotor ali, ó, a membrana de Liliequist, certo? Quando a anatomia está bonita, ela é bonita, né? Então, ó, você vê toda a basilar, a artéria cerebelosa superior, e aí continua o seu caminho. Drila clinoide, separa ela da porção mais medial da asa menor do esfenoide, separa ela da porção mais lateral do plano esfenoidal, separa ela do pilar óptico. Ó, sangrou, é seio cavernoso? Não, não é seio cavernoso. Você rapidamente consegue conter. Nesse caso, ó, eu usei Flocil. O Flocil, ele é rápido, sabe? É interessante o Flocil, muito interessante. Ele ajuda muito. E o legal é porque a cola de fibrina, ela atrapalha, gera um dismorfismo anatômico ali. E o Flocil não. O Flocil você coloca, põe um algodão, espera segundos, parou de sangrar. Depois você limpa o Flocil, você aspira ele, joga soro, acabou. Ele só fica naquele ponto onde você precisa. E olha lá o aneurisma, ó. Tá vendo a manipulação do nervo óptico? Esse paciente, eu conheço ele, eu garanto para vocês, ele está totalmente íntegro. Mas manipulou o nervo óptico. Tudo bem. Você abriu o ligamento falciforme, você abriu o teto do canal óptico, então você pode manipular o nervo óptico. E aí você aplica o clipe, certo? Eu já sabia que esse paciente tinha uma aneurisminha também da parede inferior. Na verdade, era uma irregularidade ali da parede inferior, laudado como aneurisma, mas assim, não tem colo ali. Era mais uma irregularidade mesmo. Como a gente está lá, olha, e é interessante, você vê que a hidrocianina mostrou que tinha aneurisma ali ainda. Então, o que aconteceu? Eu não clipei a parte mais inferior do aneurisma, eu clipei só a parte superior. É comum os aneurismos paraclinoideus da região medial sobrar por baixo. Então, a gente tem que acabar com isso daí. Por isso que a hidrocianina é importante, tá? E aí, ó, o aspecto pós-operatório. Cérebro íntegro, aneurisma clipado, paciente curado, certo? Novamente, eu quero agradecer muito à Academia Esculap, a AB Brown pelo convite. É muito bom quando se pode falar daquilo que faz, daquilo que está habituado a fazer, daquilo que gosta de fazer. E eu sou realmente apaixonado por aneurisma cerebral, por neurocirurgia vascular. Então, para mim é uma honra e um prazer falar sobre o que eu sou apaixonado por fazer. Eu agradeço novamente a todos vocês, inclusive todos que estão assistindo online. Peço desculpas pela demora,
mas é o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de todos e principalmente ao Dr. Hugo pela excelente aula. Esse evento, pessoal, ele foi gravado e vocês receberão em seus e-mails o link para acesso junto com o certificado. Então, o certificado ele vai ser enviado para quem responder à pesquisa agora no final do webinar e a gravação ela vai ser enviada para o e-mail cadastrado em alguns dias e vai estar disponível no canal do YouTube da B-Braun Brasil. Então, novamente, muito obrigada pela participação de todos. Fiquem ligados nos nossos canais para mais webinars. Um ótimo descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Obrigada.